Então agora eu vou compartilhar com vocês a mensagem do Vem e Segue-me. Esta semana nós estamos estudando alguns capítulos do livro de Alma, no livro de Mórmon, que conta a história de 2.000 jovens soldados. Eles eram muito jovens, eles não tinham experiência nenhuma em batalhas, em guerras, como aconteciam naquela época, entre os povos no livro de Mórmon, para protegerem suas famílias, para protegerem suas cidades, seus rebanhos, né? Eles precisavam muitas vezes entrar em guerra contra os lamanitas e contra os nefitas que haviam se rebelado contra o povo, para que eles pudessem se defender, né? Então, o que aconteceu? Lá atrás, em algumas semanas atrás, no nosso estudo do livro de Mórmon, um jovem chamado Amon, ele foi pregar o evangelho aos lamanitas. Ele era um nefita. E ele foi com alguns amigos dele e partiram para a terra de Nefe, que era onde os lamanitas viviam, e lá eles foram pregar o evangelho. E aconteceu que quando ele chegou lá, ele fez uma missão de grande sucesso. E ele conseguiu converter muitos lamanitas ao evangelho, né? Só que isso causou um ciúme no restante dos lamanitas e até em alguns nefitas. Então começou a haver algumas contendas entre aquele povo que impedia-os de viverem em paz e harmonia, né? E daí o que aconteceu? Os pais desses 2.000 jovens, quando eles foram convertidos ao Senhor, eu não sei se vocês conseguem ver aqui, olha, eles enterraram num buraco bem grande as suas armas de guerra, porque eles fizeram um convênio com Deus de que eles nunca mais derramariam sangue inocente, né? Os lamanitas, eles eram um povo selvagem, sabe? Eles gostavam de guerrear, de matar os nefitas, de fazer maldades contra os nefitas. Mas quando este grupo de lamanitas, que não era só essa família, eram muitas outras lá atrás, tá vendo? Que vinham numa fila gigantesca. Foram muitos lamanitas que se converteram. Eles todos enterraram as armas de guerra e juraram nunca mais pegarem armas para derramar sangue de ninguém. Só que o que aconteceu? Eles, não por isso, deixaram de ser atacados. Óbvio que eles foram atacados, né? Muitos lamanitas que não se converteram se rebelaram e se irritaram com eles por causa dessa escolha que eles haviam feito. Então, eles foram sim vítimas de ataques. Mas é uma história muito bonita, porque eles realmente se recusaram a pegar em armas, né? Então, as escrituras contam relatos de momentos que eles foram atacados e eles se ajoelharam pedindo a Deus que recebesse a alma deles no paraíso. E essa atitude deles de se ajoelhar, de clamar ao Senhor nesse momento tão difícil da vida deles, que eles estavam sendo mortos, também fez com que outros lamanitas se convertessem, porque eles viram o sofrimento de seus irmãos e como eles se recusavam a pegar em armas e guerrear novamente. E muitos foram sendo convertidos aos poucos e aumentando o número desses lamanitas que iam conhecendo o evangelho e aceitando a verdade. Mas, num dado momento da história, que é o momento que nós chegamos esta semana, estava sendo muito difícil para eles, porque havia nefitas que haviam se rebelado, haviam lamanitas que estavam revoltados contra eles, e eles estavam realmente sofrendo muitos ataques. E o povo nefita, que não era rebelde, estava disposto a defendê-los com a própria vida deles, se fosse necessário. E foi o que aconteceu. Os exércitos nefitas, eles realmente formaram uma barreira para impedir que os lamanitas chegassem até esse povo que havia se convertido, que se chamava o povo de Amon. Mas eles tinham filhos que não haviam feito esse convênio lá atrás, e esses filhos já tinham crescido e já estavam jovens e muito cheios de vida e fortes. Então esses filhos deles, quando viram o sofrimento dos nefitas e até dos seus pais que estavam sendo mortos pelos exércitos lamanitas, eles decidiram que, como eles não haviam feito aquele juramento e enterrado as armas deles, então eles decidiram que eles iam pegar em armas para poder defender a sua família e ajudar o exército dos nefitas. Então as escrituras
falam algumas coisas importantes sobre eles. Fala assim, ó, no capítulo 53 de Alma, versículos 20 e 21. E eram todos jovens e muito valorosos quanto a coragem e também vigor e atividade. Mas eis que isto não era tudo. Eles eram homens fiéis em todas as ocasiões e em todas as coisas que lhes eram confiadas. Sim, eles eram homens íntegros e sóbrios, pois haviam aprendido a guardar os mandamentos de Deus e a andar retamente perante Ele. Então, crianças, esses jovens muito valorosos, como as Escrituras falam, eles pegaram em suas armas para poder somar ao exército dos lamanitas a ajuda deles. E eles pediram que Elamã fosse o chefe deles nessa batalha, né? E no capítulo 56 de Alma, versículos 47 e 48, fala assim: Ora, eles nunca haviam lutado, não obstante, não temiam a morte, e pensavam mais na liberdade de seus pais do que em sua própria vida. Sim, eles tinham sido ensinados por suas mães que, se não duvidassem, Deus os livraria. E isso é Elamã que está falando. E repetiram-me as palavras de suas mães, dizendo: não duvidamos de que nossas mães o soubessem. Então, esses jovens, eles tinham sido ensinados por suas mães que, se eles não duvidassem, Deus os livraria de cada batalha. E eles tinham muita fé nos ensinamentos que haviam recebido de suas mães, né? E então aconteceu que com essa atitude deles, de fé, de confiança, de coragem, eles foram guiados por Elamã e eles venceram muitas batalhas contra os lamanitas. E mesmo aquelas batalhas que eles não lutaram sozinhos, que eles se uniram aos exércitos nefitas, contam as escrituras que muitos nefitas morreram, mas para surpresa de Elamã, nenhum dos 2.000 jovens dele caíram mortos pela espada nos momentos de guerra. Em algumas batalhas eles foram até feridos, talvez perderam muito sangue, se machucaram bastante, mas nenhum deles morreu. E Elamã sabia que eles haviam lutado com a força do Senhor, que eles haviam sido valentes e corajosos, e que por isso Deus havia favorecido esses jovens nas batalhas. Em Alma 57, versículo 21, fala assim: sim, eles obedeceram a cada palavra de comando e cumpriram-nas com exatidão. Sim, e tudo lhes aconteceu de acordo com sua fé. E eu lembrei-me das palavras que eles me disseram terem aprendido com suas mães. Crianças, ouçam suas mães. Elas são mulheres cheias de fé, cheias de valor, e elas têm muita coisa importante para ensinar para vocês. Talvez vocês não precisem pegar em armas de verdade e guerrearem, mas a vida, ela tem vários desafios. Vocês vão crescer, vão ter que trabalhar, vão ter que estudar, vão ter que sustentar uma casa, vão ter seus filhos. E vocês vão ver como a vida muitas vezes não é fácil. A gente trava muitas batalhas. Mas, assim como esses 2.000 jovens, se nós confiarmos em Deus e exercermos nossa fé de que Ele vai nos libertar e nos ajudar a vencer cada batalha da vida, vai acontecer conosco como aconteceu com esses 2.000 jovens. Sairemos de cada batalha mais fortes, vencedores, mais confiantes de que o Pai Celestial e o nosso Salvador Jesus Cristo estão nos guiando e nos fortalecendo em todos os momentos. Eu presto meu testemunho a vocês de que Deus vive, de que Jesus Cristo é o nosso Salvador e de que Ele pode estar à nossa frente em todas as coisas que fazemos, que se nós prestarmos atenção neste homem aqui,
e ouvirmos os seus conselhos e o reconhecermos como nosso Salvador e nosso Mestre, todas as batalhas nesta vida nós poderemos vencer. Eu deixo com vocês o meu amor e esta pequena mensagem, em nome de Jesus Cristo. Amém.